Bom, então, antes de mais nada, me fala aí o seu nome, o seu curso de formação, onde você se formou, sua cidade e onde você foi aprovado. Então vamos lá, meu nome é Thiago, eu sou formado em Engenharia de Materiais lá na Universidade Federal de São Carlos, lá no campo de São Carlos. E atualmente eu estou morando em Tietê, aqui no interior de São Paulo, e eu fui aprovado na cidade de São Carlos pela empresa CSDBR. Bacana. E antes de você conhecer, né, a Seja Trainee, como que era a sua preparação? Bem antes da Seja, eu era um pouco perdido sobre isso. Eu comecei a me preparar para estágio, na verdade, e eu não conhecia a Seja. Então, eu fechei o olho, comecei a procurar por diversos estágios, sem pensar muito em área, em cultura, não sabia nem o que era isso, na verdade. E ia dando a cara a tapa mesmo, encarando desafios, conversando com as pessoas que estava ali na hora, né? Estava no presencial, então era mais fácil conversar com as pessoas. Mas eu não tinha uma preparação, uma rotina de estudo, eu mal sabia o que eu estava fazendo ali, para ser bem sincero, eu só queria aquela vaga de estágio, e muita coisa mudou quando eu consegui conhecer a CEA, realmente foi uma mudança muito grande para mim. Bacana. E antes, né, de começar a se preparar com a gente, você até falou assim que não tinha uma rotina de estudo. Como que você se sentia, assim, tipo, sei lá, quando você ia prestar algum processo, aí você estava sem muito conhecimento, qual que era a sensação que você tinha, o seu sentimento? Olha, para ser bem sincero, quando eu entrei na faculdade, muita gente falava, faculdade pública, vai ser fácil conseguir estágio, todo mundo quer você, sabe? E eu percebi que foi um choque quando o meu primeiro estágio não foi aprovado, porque eu falei, nossa, real, não é assim, tem muita gente de muitas outras faculdades melhor que eu, mas muito mais preparado que eu. Então, cada vez que eu ia no processo seletivo, era uma decepção muito grande, porque eu não passava, eu via que eu não estava preparado para aquilo e eu não sabia como me preparar. E, e só aumentava a decepção, eu acho, porque eu realmente não sabia o que era um processo seletivo e como agir nele. Até que eu consegui a minha primeira vaga de estágio, eu falo que foi muito na sorte, assim, porque deu um match muito grande o entrevistador comigo, e foi só uma entrevista mesmo, foi uma recomendação que eu tive, mas tendo outras experiências, assim, era uma decepção atrás da outra, eu não sabia como reverter isso. Entendi. E você tem, assim, alguma história, alguma situação que te fez pensar, tipo assim, meu, agora eu vou procurar me preparar. Você começou pela cursoria, né? E como que foi, assim? Tipo, tem alguma história que te motivou a fazer a cursoria e depois a preparação individual? Como que foi? Bom, então, eu comecei a utilizar as atividades, algumas, alguns materiais da Seja, quando eu comecei a prestar para trainee, então foi no início de 2020, mais ou menos, e na verdade foi no meio de 2020. No começo de 2020 entrou o trainee da Arco, e ali brilhou meus olhos. Eu vi, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para minha vida, eu quero entrar na Arco. Eu tinha esse objetivo em mente, assim. Então, eu fui, não sabia nada de processo seletivo ainda, tinha acabado de me formar, prestei e fui super bem. Passei da primeira fase, passei na segunda. Só que quando eu cheguei na etapa, acho que foi de vídeo entrevista, eu realmente não sabia o que eu estava fazendo ali. Foi um momento que, quando eles me faziam algumas perguntas mais pessoais, eu não sabia responder para a pessoa. E foi aí que eu falei, nossa, eu preciso me preparar melhor para eu conseguir os meus objetivos. E comecei a consumir alguns materiais da Seja, e até que abriu a oportunidade da Cursoria 2, acredito que foi no finalzinho do ano, se não me engano, 2020, que abriu essa oportunidade. Eu falei, é isso que eu preciso, porque eu já tinha consumido bastante material gratuito e eu ainda sentia que faltava um pouco de evolução para mim,
E por que não em uma atividade que podemos ter um network muito grande com as pessoas, em que os profissionais vão conversar ali com a gente sobre os melhores assuntos preparatórios. Então, foi nesse momento que eu decidi entrar de vez num curso preparatório. Entendi, bacana. E além, assim, da cursoria, você também participou das lives, Movimento Seja, Desafio da Aprovação? Você participou desses eventos que a gente promoveu? Sim, estava sempre participando. O Movimento Seja foi espetacular para mim, é um momento de uma interação muito grande com as empresas. Até enchi o saco do Luiz, mandava mensagem praticamente todo dia para ele, dando um feedback sobre o projeto, porque eu realmente me encantei por aquilo. Foi do ano passado, acho, não, desse ano que eu participei, o do ano passado eu acabei não participando, mas tem a entrevista com a Falcone, Johnson Johnson, com a própria Arco, me fez entender um pouco melhor sobre cada assunto ali, né? Sem contar as lives mais temáticas, é aquelas que eu mais assistia. Para ser bem sincero, eu não assistia muitas lives focadas em pessoas que estavam sendo aprovadas, tudo mais. Focar mais naquelas lives temáticas, mas com o passar do tempo e da cursoria, eu falei, não, preciso ver as pessoas aprovadas. É importante também, né? Ter uma noção do que elas fizeram de diferente para poder alcançar os seus objetivos. Então chegou uma hora que eu vivia vendo live, vendo atividades, vivia consultando os materiais da CIGA mesmo. Muito bom, é isso aí. É muito bom saber assim que a gente consegue, né, ter todo tipo de conteúdo, quanto eles ajudam, essa percepção, né, de como que ele está te ajudando também. Isso é muito importante para a gente. E depois que você começou a colocar em prática, né, o que você aprendeu aí na cursoria e na preparação individual, você sentiu, assim, diferença na sua performance nos programas de trainee? Qual que foi a maior diferença? Teve alguma etapa também que você falou assim, puta, agora eu tô sentindo, tipo, eu tô avançando para determinadas etapas. Teve algo nesse sentido? Eu acho que a maior diferença que eu tive foi muito mais pessoal do que nesse negócio de passar por etapas. Porque eu comecei a entender o que eu realmente queria para mim. Que o meu grande objetivo não era sair pelo Brasil e prestar um processo, sei lá, num outro estado que não tem nada a ver. Não, sou uma pessoa muito mais família. Eu queria estar aqui perto. E também de como que eu poderia transformar as minhas habilidades pessoais e usar isso ao meu favor. Usar isso em uma entrevista, em uma dinâmica em grupo. Acho que isso foi o mais importante para mim. E sem contar o pitch. Não, acho que o pitch foi mais importante para mim. Eu tinha muita dificuldade de passar em pitch. Eu não conseguia me apresentar, eu não sabia como fazer isso. E eu sempre era reprovado em pitch. A partir do momento que a gente teve uma aula de pitch, eu consegui desenvolver bem meu pitch, eu sempre comecei a passar dessa etapa. E dessa etapa, daí depois eu começava a ficar na dinâmica e aos poucos também estudando um pouquinho mais com o individual, foi muito importante para mim, para passar das dinâmicas. Comecei a passar da dinâmica e foi até engraçado que quando eu recebi a minha aprovação na CSDBR, eu já tava na final da Casa e Vídeo, tava na entrevista para Leroy Merlin, então eu estava conseguindo passar em diversos programas que antes nem sonhava nisso, antes eu sempre travava no pitch. Entendi. Então foi assim mais uma questão do processo do autoconhecimento mesmo, né, que acabou te ajudando aí a descobrir o que você queria, falar mais sobre você, desenvolver melhor o seu pitch, né? Exatamente, o autoconhecimento, eu brinco que para mim no começo era algo ridículo, algo de não vale a pena, porque eu vou querer isso, sabe? Não vai trazer benefícios. Mas em pouco tempo eu percebi o resultado que ele dá, de nos conhecer melhor, de saber o que passar para as pessoas que nós realmente somos. Uhum. E você tem, assim, alguma história que você acha, assim, que te marcou, que foi, assim, de impacto depois que você fez a preparação individual? Olha, uma história que me marcou bem, assim, foi quando na cursoria todo mundo falava, ó,
quando você vai preparado e confiante em alguma etapa, você tem um resultado muito melhor. Não adianta, você chega com um pitch bem feito, preparado para a dinâmica ou para qualquer atividade, você vai muito mais confiante e vai dar resultado isso. E eu não colocava isso na minha cabeça. Eu tinha esse problema, eu sou uma pessoa muito teimosa, então eu não colocava isso na minha cabeça. Até que eu falei, na preparação da casa de vídeo, eu falei, tá, então vamos lá, vamos preparar um mês antes para isso, vou me dedicar muito. E foi um momento que virou a chave, que eu realmente fiz 3, 4 pitches diferentes, porque eles não deram um tema, não deram nada. Então, me preparei muito, estudei sobre a empresa. E quando eu cheguei lá, simplesmente foi um momento que eu estava pronto. Eu cheguei ali, eu me comportei como eu realmente sou, coloquei ali as minhas habilidades, fiz um pitch muito confiante e terminou. Minha mãe até perguntou, e aí, como foi? Eu falei, vi, já estou na próxima etapa. Não precisa nem ser o resultado, que eu sabia que eu estava sendo aprovado. E eu acho que essa confiança eu peguei com a galera da Seja, no individual, na cursoria. Eles passam isso e bastava ser menos teimoso. E com o passar do tempo, eu comecei a usar isso na minha rotina e transformou os meus processos seletivos. Que bacana, bacana mesmo. De novo, a gente vê aí que é toda a questão também do autoconhecimento, né? Porque você trabalhou muito essa questão, começou a ficar mais confiante também, acreditou mais em você, na sua história, viu que você era teimoso, né? Uma percepção importante. É. E quanto tempo você levou mais ou menos para ser aprovado, desde que você iniciou a sua preparação? Desde que eu iniciei os conteúdos gratuitos da Seja, eu acho que demorou 1 ano. Da cursoria, acredito que 6, 7 meses, mais ou menos. E do individual foram 3 meses, eu acho, mas mais ou menos. Uhum. Foi um resultado bem rápido, eu achei. Foi bem rápido mesmo, bem rápido. E agora, né, a pergunta que a gente também quer saber, qual que é a sensação hoje, né, sendo aprovado, como que está sendo para você, se você já começou já a trabalhar, como que está aí a sua rotina? Vamos lá, é uma sensação ótima, assim, tira um peso nas costas enorme. Eu não estava trabalhando, então eu estava focado só nisso, né? E quando eu recebi, primeiro foi um susto, porque eu não conhecia a empresa e eu achei ali uma empresa de São Carlos, uma cidade onde eu me formei, e eu falei, vou prestar. Eu entrei no processo seletivo deles, conversei com algumas pessoas lá dentro e percebi que tinha uma identidade muito grande comigo. Então, eu fiz uma entrevista, que a entrevista foi praticamente um bate-papo, uma conversa, e acho que isso é o que me fez ser aprovado, ser eu mesmo, mostrar que eu realmente sou ali, que fez ter um contato muito grande mesmo com as pessoas que estavam na entrevista. Era eu e mais 3 recrutadores, e tirou um peso nas costas. Eu comecei a trabalhar faz 2 semanas, mais ou menos, que eu comecei ali. É uma rotina um pouco diferente, um trabalho home office, eu estou me acostumando a isso. Trabalhar em casa, com esse negócio de muita gente aqui, meus pais, meu irmão, toda hora, então sabendo controlar isso. Mas é bem gostoso. A rotina de um trainee, de bastante estudo, de bastante desenvolvimento, era o que eu estava buscando e é o que essa empresa está proporcionando para mim até o momento. Muito bom, muito bom. Acho que é super importante, né? Essa questão, assim, de você ser aprovado num lugar que você realmente tem uma conexão. Achei curioso que você, né, foi aprovado num treininho na mesma cidade que você se formou. Bem interessante, assim. E bacana, assim, saber da sua trajetória. Acho que é muito importante, vai inspirar muita gente. E acho que para finalizar, eu queria saber se você tem alguma mensagem, assim, que você gostaria de deixar para quem está prestando os trainees, compartilhar um pouco do que você sentiu, até no sentido de motivar as pessoas a continuarem tentando esse sonho. Olha, eu tenho uma coisa a falar, assim, eu percebo que, como experiência própria mesmo, quando eu estava no meu processo de estágio, eu achava que eu era o melhor,
que por causa da minha formação ou qualquer outra coisa eu iria ser aprovado em qualquer lugar. Eu percebi que não. O mais importante é a preparação, é o autoconhecimento, você entender para onde você quer ir. Não adianta você sair atirando para tudo qualquer lado sem ter uma direção certa. Então, quando eu coloquei isso na minha mente, quando eu comecei a buscar uma preparação mais certa, profissionais que são preparados para me ajudar, eu tive um resultado imenso. E não foi de imediato, como eu falei, demorou ali 1 ano, depois da cursoria 6 meses. Então, tem que ter paciência, tem que saber como ajeitar o processo, os métodos de ensino que passam na cursoria, como você vai fazer para aprimorar, para otimizar isso para você como pessoa. Isso leva um pouco de tempo, mas com persistência, com bastante dedicação, o resultado vem. Muitas vezes em uma empresa ou em um setor que você não imaginava, mas pelas suas prioridades no momento, pelo seu autoconhecimento, você entende que é aquilo que é melhor para você no momento. Então, tenha paciência, não duvide nunca da sua capacidade e se prepare, que uma hora vai chegar a aprovação, tenho certeza. Isso aí, né? Acho que a chave, assim, do sucesso é a preparação, porque a vitória é uma consequência, né? Então, quando você se prepara, se conhece e também confia no processo, é só uma consequência aí, a aprovação. Então, acho que é isso, assim, que eu tinha para te perguntar, para saber sobre você. E, claro, para finalizar, né, eu tenho que te dar aquele parabéns, né? A gente está muito feliz por você. Ainda mais que você foi uma pessoa que fez cursoria, fez preparação individual, estava sempre se dedicando, perguntando para a gente, do tipo, vocês têm material sobre case, sobre a parte de GMAT, tipo, você estava realmente muito empenhado em passar aí nos processos. Então, assim, parabéns, a gente ficou muito feliz com a sua aprovação, e para o que você precisar, você pode contar com a gente, não é porque acabou a preparação, que, né, acabou o nosso relacionamento. Assim como se a gente tiver, né, oportunidades aí de lives, espero que a gente possa contar com a sua participação também. Depois, mais para frente, falar para o pessoal sobre a sua experiência como trainee, né, contar um pouquinho desse pós, vai ser bem bacana. Não, claro, eu que agradeço toda a galera da Seja aí, desde... Nossa, o Luiz, eu baguncei a vida dele, eu acho que sábado, domingo eu atormentava ele. Margarete também ajudou demais nessa preparação, a Fernanda durante a cursoria, todos vocês, assim, sempre dando um apoio incrível para a gente. Você mesmo ajudando, enviando materiais extras para mim, principalmente. Então, com a Seja foi uma experiência incrível, de excelência mesmo, e recomendo para todo mundo. Se alguém vem perguntar, como que eu faço para me preparar? Vai no Instagram da Seja, vê ali, que o caminho tá ali mesmo. Então, muito obrigado mesmo por ter proporcionado tudo isso, assim. Imagina, a gente que fica feliz. Vou pausar aqui a gravação, tá bom? Tá ótimo.